Meu nome é Lilian, sou advogada e professora, e nesse vídeo eu vou trazer alguns exemplos de relações jurídicas de direito internacional privado. Nós temos várias relações jurídicas de direito internacional privado bem comuns no dia a dia. Elas são comuns não apenas para as pessoas naturais, como nós, mas também para as empresas, que com frequência se relacionam com outras de diferentes países. Então, eu vou citar agora um exemplo de uma relação de direito família, cada vez mais comum aí, devido à globalização, a possibilidade das pessoas viajarem, trocarem de residência com muito mais facilidade do que no passado. Bom, imagine uma brasileira que resolve sair do Brasil para tentar a vida em outro país. Pode ser qualquer um, pode ser a Itália, pode ser Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Argentina. E essa pessoa vai e se dedica e tem um bom retorno e resolve ficar por um tempo nesse país com ou sem a autorização do governo. Muitas vezes essa pessoa conhece outra lá naquele país, se namora e acaba constituindo família. Tudo vai muito bem, inclusive com a prosperidade no patrimônio, essa família adquire bens e com o tempo vêm os filhos. A relação vai muito bem até que um belo dia, por algum motivo qualquer, não dá mais certo. Às vezes acompanhada de violência física ou psicológica ou financeira, e normalmente a mulher é a vítima. Essa brasileira que saiu da sua terra natal e agora que tem todas as suas fichas apostadas em outro país, começa a sofrer tortura e tem um desejo de voltar para o Brasil e recomeçar a sua vida. No entanto, o problema é um pouco mais grave. Nós temos que analisar os filhos dessa relação conjugal. Provavelmente eles têm dupla nacionalidade, eles têm um vínculo estreito com o pai. Como é que essa mãe vai poder trazer essas crianças para o Brasil sem maiores preocupações, sem o medo de perder a guarda de repente para o pai que está lá no outro país? Como é que vai se dar aí a divisão dos bens? Muitas vezes até alguns no Brasil, outros no exterior. Como é que se dá a dissolução dessa união de forma regular? Há muitas dúvidas. Então veja que não é uma relação de direito de família comum, como a que nós estamos acostumados aqui no Brasil, onde todos os sujeitos estão vinculados à jurisdição brasileira, onde as obrigações e os bens são executados aqui. Então, normalmente no direito nacional privado, nós não conseguimos analisar ou resolver um problema apenas com base na legislação brasileira ou apenas com base no poder judiciário brasileiro. Muitas vezes é necessária a cooperação de outras nações para que efetivamente a relação jurídica tenha paz novamente, tenha um prosseguimento normal na vida das pessoas. Então esse é um exemplo de direito família. Eu poderia citar aí, no âmbito dos negócios internacionais, os vários contratos de compra e venda, importação, exportação, que movimentam a economia das nações. Faz tanta diferença aí no noticiário saber se o Brasil exportou mais do que importou, se entrou mais dinheiro do que saiu. É importante e é bom ver as nossas empresas cada vez fazendo mais negócios com outras no exterior. Então, nós podemos falar aí de contratos internacionais. Nós temos empresas brasileiras domiciliadas no Brasil e empresas estrangeiras vinculadas à jurisdição de outros países. Muitas vezes as empresas brasileiras precisam encaminhar mercadorias, cumprir obrigações em outros países. E às vezes o dinheiro, a resposta financeira para aquele negócio, muitas vezes depende de outros arranjos financeiros envolvendo instituições vinculadas a outras jurisdições e as próprias garantias. Então, no âmbito dos negócios internacionais, os negócios de compra e venda, os contratos de compra e venda internacional são os exemplos mais comuns. Além desses, ainda é possível citar relações de direito sucessório. Muitas vezes nós temos brasileiros ou estrangeiros que vivem fora do Brasil há muito tempo, mas que têm bens aqui, que com o passar do tempo adquiriram imóveis, algum tipo de patrimônio,
e por acidente ou por forma natural acabam falecendo no exterior, deixando herdeiros lá e aqui. Então, como é que nós vamos fazer a divisão desses bens? Se há aí a vinculação a mais de uma jurisdição. Talvez o problema fique um pouquinho mais complicado se a pessoa que faleceu deixou um testamento feito em outro país a ser executado aqui, né? Tratando de bens localizados aqui no Brasil. Então, esse também é um exemplo de uma relação comum de direito civil, que todas essas pessoas podem estar vinculadas, mas que tem conexão internacional. Outro exemplo, também muito comum, é a possibilidade de qualquer pessoa, enquanto consumidor, adquirir bens em visita a outros países ou às vezes até pelos sites, pelos aplicativos de compra internacional. Se esse bem vem com defeito ou esse bem não chega, como é que é possível resolver? Qual é a legislação aplicável? Será que o Código de Defesa do Consumidor se aplica nessas relações ou é outra norma? O que o consumidor tem de direito efetivamente? Como ele pode cobrar os seus direitos? Então, todas essas relações, entre tantas outras, podem exemplificar as preocupações, né, e qual é o objeto do direito internacional privado. Então, se você tem mais alguma dúvida, coloque aí nos seus comentários, que na medida do possível nós vamos responder.